Bom dia, meu nome é Guilherme Canzian e eu vou apresentar uma ponte de concreto armado parcialmente pré-moldada e parcialmente moldada em loco em Nova Palma, no Rio Grande do Sul. Então, gostaria de salientar que os arquivos, fotos e projetos que eu estou mostrando aqui foram disponibilizados pela Prefeitura de Nova Palma. Eles foram assinados pelo engenheiro responsável e essa obra teve o período de execução indo do fim de 2015 ao início de 2016. A localização da ponte é ligando a cidade ao distrito industrial, que é um novo bairro em expansão, e ela fica sobre o Arroio Portela, que tributa no Rio Soturno. As dimensões dessa ponte, então, o comprimento é ditado pelo comprimento das longarinas, 13 metros, a largura de 12 metros, que compreende a faixa de rolamento, mais as duas passagens de pedestre, e a altura, 6 metros, da lâmina d'água até o topo da superestrutura, sem contar o gradil aqui. Falando um pouquinho do projeto, ele começou com o laudo geológico, em que foi encontrado na região a rocha como arenito estável sem risco de deslizamento. Então, foram feitos 4 pontos de sondagem nos locais de implantação da obra. Foi encontrado 3 metros de profundidade de seixos e o restante de arenitos. Para o cálculo, foi considerado, então, um FCK de 25 MPa para toda a estrutura. Os cobrimentos estão mostrados aqui, mínimo de 2,5 para lajes e 3 para pilares e vigas e 4 centímetros para peças em contato com a água. Falando um pouco da superestrutura, então todas as vigas foram consideradas simplesmente apoiadas na mesoestrutura e dimensionadas para a pior situação, né? Foi utilizado o trem tipo de 300 kN, ditado pela NBR 7188. Essas imagens do F2 eu tirei lá do memorial de cálculo, então aqui é a solicitação que eles utilizaram, né, condizente com o que a gente viu em aula, os diagramas de cortante e momento fletor, as armaduras que o pessoal lá utilizou para calcular a obra. Então, para a longarina, a primeira camada da armadura do positivo deu 5 φ de 20, a segunda camada 2 φ de 20 e para o negativo 2 φ de 20 também. Foram utilizadas todas as longarinas iguais no projeto inteiro, as 8 longarinas, para eles evitarem de ter troca durante a execução, porque se tivesse mais de um tipo, como elas são pré-moldadas, poderia haver algum erro executivo. Então foi considerado tudo igual. Para as lajes, aqui a gente tem o cálculo, também a solicitação que eles usaram, o momento e a armadura. Já passando para a mesoestrutura, então foram consideradas 2 cortinas de concreto nas cabeceiras, e essas cortinas transmitem os esforços que vêm da superestrutura para a infraestrutura, para a fundação. As reações que eles utilizaram, a vertical máxima e a vertical mínima, né, através das combinações. Falando um pouco dos esforços verticais, foram considerados carga permanente, reação de carga móvel, peso próprio da cortina e as vigas de travamento, e a reação vertical na cortina pelo efeito do tombamento. Foi calculada uma resistência ao tombamento, mas ela foi desprezada para efeitos de segurança. Já os esforços horizontais, teve a frenagem, aceleração, impulso de terra, vento transversal, longitudinal, variação de temperatura, retração e pressão da água. Aqui uma imagem ilustrativa de como foi considerado a resultante do peso da terra. Passando um pouquinho, então, para a consideração do carregamento do pórtico, como as 2 cortinas aqui e uma viga longarina. Aqui a gente tem uma representação mais fiel da ponte. Essas imagens que eu estou trazendo também foram disponibilizadas por eles. Aqui o carregamento horizontal, a carga do vento incidindo no pórtico, carga acidental, árvores, entulhos, cada uma com uma determinada altura, impulso da água. Aqui as armaduras nas cortinas, a gente tem a área de influência de cada pilar, né? Esses pilares solidarizados à cortina, também chamados de contraforte. Aqui a gente tem os pilares, esses que descarregam nas fundações. A armadura, então, final das cortinas, né? Uma armadura dupla. Aqui a posição da armadura para absorver o tombamento nos pilares. Já passando para a infraestrutura, a gente tem então uma rocha florada a pouca profundidade, né, o arenito, e os pilares então na cabeceira se apoiam diretamente sobre sapatas circulares isoladas em concreto armado, moldadas dentro de tubos pré-moldados de concreto armado. Foi inviável executar outro tipo de fundação nesse local, né, então mesmo sendo
um local com presença de água, né, uma ponte que transpassa um curso d'água, foi utilizado sapata. Aqui mais detalhes da armadura da sapata, que a armadura que ancora nos pilares, e aqui os pinos de ancoragem sobre a rocha. Foram utilizados 6 pinos, né, para resistir à força de arrancamento. Aqui mais alguns detalhes da estrutura, então, um corte mostrando as sapatas utilizadas, né, dá para ver que elas chegam aqui até a rocha do arenito, ultrapassam o cascalho. Aqui uma planta abaixo das sapatas. Aqui um corte transversal das longarinas, então a gente pode ver que são 8 longarinas, todas iguais. Aqui a armadura das cortinas. Se for possível, eu peço que pause para ver com mais calma, né? Aqui as vigas transversinas, eu não tenho foto delas, mas tenho as armaduras que foram utilizadas e o esquema de concretagem, né, concretada no local. Aqui os detalhes finais, então, dos pilares. Passando para a execução, a gente começou com os serviços iniciais, os barracões, instalações provisórias e a locação da obra, que eu vou passar algumas fotos que o pessoal disponibilizou. Teve transposição de curso d'água, um tributário do nosso curso d'água, ele teve que ser deslocado porque ele passaria onde estava a cortina, na margem esquerda. Falando da infraestrutura, a gente tem algumas fotos da escavação, da perfuração em rocha, os pinos de engastamento. Aqui a gente tem as formas da sapata, que foi utilizado um tubo de concreto pré-moldado de diâmetro de 1,5 m. Aqui a gente vê os pinos de ancoragem na rocha, aqui a armadura da sapata e aqui a armadura dos pilares. Aqui em escala humana, né, o operário está sem EPI, mas enfim, a gente pode ver com mais detalhes essas armaduras. Depois a gente passou para a concretagem então das sapatas, começando pela margem direita. Foram utilizados 58,3 metros cúbicos. Aqui a gente já tem as esperas dos pilares. Passando então para a mesoestrutura. São os pilares em concreto armado, a cortina. Foram utilizados 470 metros quadrados de forma para execução dessas cortinas. Aqui teve um pequeno imprevisto, né? Esse aqui é aquele curso d'água que foi desviado anteriormente, ele passava por aqui. Teve uma cheia, uma inundação e atrasou um pouco a obra, deu alguns transtornos para o pessoal, teve que refazer as armaduras, mas só para mostrar a que nível a água pode chegar. Esse é um nível assim, que já cobriu uma parte da mesoestrutura. Então a gente passa para a concretagem das cortinas, né, aqui na margem direita. Metade delas já concretadas, agora falta a parte dos pilares aqui em cima. Margem direita pronta, foi passado então para a margem esquerda, aqui as esperas dos pilares, toda a armadura pronta. Começou a concretagem da margem esquerda, nos pilares foram utilizados 13,3 metros cúbicos. As cortinas então, as duas executadas, margem direita da cidade para cá, margem esquerda do distrito industrial para cá. Passamos então para a superestrutura, que foi o içamento e o recebimento das longarinas, placas treliçadas e a concretagem em loco das duas transversinas. Aqui a gente tem a entrega dos elementos pré-moldados, né, as 8 longarinas e as placas treliçadas. O içamento das longarinas, então a largura de 25 centímetros, altura de 70 centímetros, comprimento de 13 metros. Aqui a execução das placas treliçadas, uma vista de cima e uma vista de baixo. Aqui é onde vão ser concretadas as transversinas. Então, por fim, teve a concretagem da laje de capeamento, a execução aqui das grades, né, dos guarda-corpos. Falando um pouco do relevo da região, foram transportados 2.236 metros cúbicos de solo para os aterros, né, uma distância média de 4,5 km. Aqui uma vista antes do aterro, aqui depois do aterro. Aqui a margem direita, aqui a margem esquerda. Um pouquinho de curiosidade, o custo total da obra foi quase 800 mil reais, né? E aqui um pouquinho falando do custo das partes, para a gente ter uma noção de quanto custa a infraestrutura. Custou mais ou menos 19%, mesoestrutura mais ou menos 24% e a superestrutura 20%. E aqui o custo dos outros elementos da obra. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida ou se precisar que eu envie esse PDF, é só pedir. Muito obrigado.